Gente, bom dia a todos. O tema desse nosso primeiro encontro do GAPEN, do grupo de pesquisa, é criação musical e prática na sala de aula, né? E talvez, por ironia do destino, acabou que hoje, por motivo de força maior, um convidado muito querido nosso, o professor Sérgio Álvares, da UFRJ, ele não pôde, teve um problema com o transporte, com o carro dele, né? Enfim, e ele não chegou a tempo de falar sobre o tema. E eu, como membro e também coordenador do grupo, junto com o professor Roberto Steffson, acabei sendo convocado por ele para não substituí-lo, porque não há como substituir as experiências, as trajetórias, enfim. Mas para dar falar um pouquinho sobre o tema, até porque é um tema que muito me toca, né? Um tema que eu me dediquei à pesquisa durante alguns anos na UERJ, na pesquisa de doutorado, que é a criação musical de crianças. Mas ainda assim continua sendo um improviso, porque eu tenho um compromisso da minha unidade, da reunião de pais hoje. Eu consegui que as minhas turmas fossem até perto do meio-dia, então eu não vou poder ficar muito tempo aqui falando. Ou seja, estamos todos de acordo com o tema, que é improvisação e criação, nesse momento. A mesa também criada e improvisada. Enfim, meu nome é João Marcelo Lanzilotti, sou professor já há quase 10 anos do Colégio Pedro II, com muito orgulho, onde a gente tem alunos incríveis da rede pública e professores também, uma equipe incrível, diversa e talentosa e dedicada. Enfim, tenho o maior orgulho de estar junto com os colegas, de um modo geral e de um modo específico no grupo GAPEN. É um grupo também bem grande, né? Nem todos conseguiram estar aqui hoje. Eu vou iniciar a minha fala, que é quase de improviso, com um vídeo que eu tenho me dedicado a trabalhar, né, de alguns alunos meus, minha turma, do primeiro ano. Eles estão na faixa ali de 7 ou 8 anos de idade, e eles, no final de uma aula, eles fizeram é uma música que eles já sabiam, mas eu estou chamando, assim, em princípio, de autonomia musical. No mínimo a gente fica feliz, né, para começar. Assim, só para falar do contexto dessa experiência. Nossas aulas lá em São Cristóvão são de 1h30, e no caso dessa turma, eles têm aula comigo antes do recreio. Então, os últimos 15 minutos a gente tem um combinado, que eles lancham na sala.
né? Eles lancham na sala. Dentro daquela 1h30, eles lancham. E, assim, terminando o lanche, normalmente eu deixo um tempo livre, né? Tem alguns instrumentos, vocês viram que tem uma caixa ali com chocalhozinhos. Deixo algumas coisas soltas pela sala. E eles, naturalmente, pegam, experimentam, dançam, dentro desses 15 minutos. Acabou o lanche, eles lancham. Só que nesse dia, especificamente, a gente estava há 2 semanas do evento sobre relações étnico-raciais, lá em São Cristóvão, e a professora de núcleo comum baixou uma música na internet, se eu não me engano, da África do Sul. Eu não conheço a música, mas ela ensinou os alunos a música, dentro do determinado dialeto, e eles estavam com essa música debaixo da língua, né, querendo cantar, parará. E aí, nesse dia, eles se organizaram, até eu coloquei ali no nome do vídeo, Autonomia Musical, eles se organizaram para tocar essa música. Mas eu achei tão interessante, assim, porque assim, quando eu penso em criação, pelo menos, abre-se quase que um universo para tantos sentidos, né? Então a gente pensa em caos, a gente pensa em sei lá, erupção, a gente pensa também em ordem, né? Porque senão a gente não teria, ainda que a gente não conheça a letra, ainda que a gente, mesmo que reconhecesse a letra, tenha o próprio ruído mesmo de outras crianças que estavam conversando em outra parte da sala, que ali não estavam todas as crianças da turma, outras crianças ainda estavam lanchando, né? Caos, erupção, ordem, né? Vida, né? A gente percebe que tem algo ali que, em princípio, a gente não consegue saber direito, mas tem algo que eles têm um domínio, um certo domínio ali. A gente consegue perceber também que que a gente viu, é muito rápido e não dá para, naturalmente, captar tanta coisa, mas tem um menino ali que estava com um tambor no centro, em que ele era o cara dali. Ele, de primeiríssimo, surdo zero, porque ele, além de fazer a marcação da pulsação, né, ele também organizava os outros, né? Você fica aqui, você fica ali, e na hora da coreografia. Então, assim, aquela organização, porque isso que eles fizeram não acontece na sala de núcleo comum, porque eles não têm instrumento, eles não têm, enfim, aula de música na sala de música com o professor de música, ainda que lá eles cantem. Então, ali, com todos aqueles recursos de ser uma sala de música preparada acusticamente, com instrumentos tanto convencionais como o violão, né, o tambor, mas o chocalho também feito de caixinha de desodorante, enfim. E o espaço de liberdade, né, aquele espaço, a nossa sala é o dobro daquilo. Uma parte é aquele espaço livre, inteiramente livre, e a outra parte com as cadeiras. A gente consegue perceber que, assim, aquele menino ali, ele foi organizando tudo, né? Então, não foi a criação da música, mas a gente poderia pensar que foi a criação da expressão musical, ou a criação da organização musical para poder cantar. Eu mesmo não conhecia a música, né? Então, assim, o tema criação, que é um tema que o nosso grupo escolheu, é um tema que ele é muito amplo e que dialoga com diversas frentes, com diversas possibilidades, diversas experiências. A gente pode falar de caos, de desorganização, pode falar de vida, de erupção, pode falar de organização, falar de experiências prévias, né? Muito claro que, assim, a criação não é algo que vem, pelo menos, assim, eu não estou querendo entrar no lado filosófico, não, mas, assim, vamos combinar aqui que ela não vem do nada, ok? Ainda que possa existir teorias que acreditem que vem do nada, mas eu gostaria de a gente combinar. Não vem do nada, vem de algum lugar. Tem uma história prévia. Antes da gente estar aqui, já tinha bilhões de pessoas no mundo, já tinha muita coisa já foi feita, né? E a gente começa a construir a partir daquilo que a gente conhece conscientemente ou não, mas não vem do nada, é bom a gente combinar assim. E aí, essa simples experiência aqui de alunos, que a gente às vezes fica pensando, eles
não vão compor, não vão criar música, não vão, não sei o que, eles só precisam, a gente, né, uma visão tradicional do professor, né, que tem uma história, também tem um porquê da gente passar, transmitir. Ok, essa é a nossa função, óbvio, né, nós chegamos antes deles, mas não é só isso. E aí, quando a gente trata de criação, a gente dá essa possibilidade deles poderem fluir no tempo, fluir nos espaços. A gente, pelo menos eu, exercito diariamente de estar disponível a receber. Tá, ok, me diz aí, cara, o que você quer? O que você quer dizer? Né? E essa turma, não são todas as turmas assim, é muito bom a gente frisar, porque tem turmas que são super rígidas, que é difícil o diálogo. Essa turma não, uma turma que dialoga bem, que flui bem. Então, eles têm uma liberdade de me mostrar, sem ter crítica, nem sem medo da crítica, do juízo. Isso aqui está errado, está desafinado, isso daqui está barulhento, isso daqui está não sei o quê. Não, me mostrem aí, vocês, o que vocês são agora? Né? E aí, isso tudo vem assim, da gente pensar a criação como um espaço dúbio, paradoxal, talvez, que é o espaço de liberdade, né? É um processo, né? E, ao mesmo tempo, é um espaço que precisa ter uma organização. Né? E aí, quando a gente vai falar de organização, né? Organização tem intuitos. Eu tenho um objetivo consciente ou inconsciente, que é um outro papo, mas eu quero chegar em algum lugar ali. Né? Ainda que eu pegue o violão e comece a dedilhar sem pensar em nada. Né? Então, isso daí também é um ponto de debate. É isso, a criação ela vai abrindo, né? Vários pontos, várias questões. Enfim, o que eu queria falar assim, em relação ao vídeo era isso, levantando a criação infantil, né? E a infância é isso, né? Tempo a linguagem da criança, é a linguagem da brincadeira, né? Do lúdico. E muitas vezes isso passa por uma certa assim, dificuldade da gente compreender, né? De que a brincadeira ela começa, às vezes, sem ter um motivo motivo externo, né? Simplesmente começa. Você jogou uma bola, pronto. As crianças vão. E simplesmente pode acabar também. Chuta para lá, chuta para cá, joga para cima, joga para baixo, daqui a pouco, pum, acabou. Um para e vai brincar de outra coisa. E pensar a música com as crianças nesse sentido é muito desafiante, né? Porque, mais uma vez, chegamos enquanto estamos no lugar de professores e a gente quer passar alguma coisa. A gente quer ir, é a parte do nosso trabalho, claro. Como eu disse, a gente tem coisas que já que a gente sabe, chegamos antes. E aí, de repente, as crianças não querem aquele jogo ali. Elas querem só, como vocês viram, algumas das crianças ali, estavam só circundando, né? Só circundando, correndo, com o chapéu na mão, mas, mesmo assim, eles estavam participando daquele evento musical, daquela experiência musical. Ainda que não estivesse tocando nada, nem cantando nada, eles estão ali numa interação. É um desafio a questão da criação com a criança, né? Porque até que ponto, genuinamente a gente consegue fazer o nosso trabalho quando a gente dá algo diretivo, né? Vamos fazer uma escala. Estou falando do contexto infantil, contexto das crianças, sei lá, até pré-adolescência, vamos pensar assim, né? Que ainda é uma outra cabeça, né? Ainda não está tão estratificada, tão fácil de organizar. Isso é isso, aquilo é aquilo. Não, na cabeça da criança é tudo um pouco ainda sincrético, né? E misturado e com esse fluxo. Até que ponto é um desafio, né, da gente tentar ensinar alguma coisa para um público que está tudo misturado, que você joga uma nota no ar, você faz uma batucada, daqui a pouco acaba, né? Se depender dele, acaba, né? Vai para uma outra coisa, né? Então, assim, eu compreendo que
pelo menos, eu não vou falar sobre minha pesquisa, não dá tempo, eu tenho que sair correndo, mas, assim, em linhas gerais, a criação na sala de aula, né, claro, não é faça qualquer coisa, isso daí é alvo já de muitas críticas, principalmente na década de 80, enfim, num outro momento, não é faça qualquer coisa, não, mas estar dentro do contexto de uma ação criativa, de uma construção junto, de fazer junto, né? E também mostrar junto, né? Eu acho que na época de hoje, e isso é um desafio para nós professores, a gente ainda é muito assim reticente, assim, pô, não vou botar no YouTube não, porque, pô, estou expondo a minha escola, expondo os meus alunos. Enfim, a questão da exposição que hoje é tão clara, rapidinho você gravou aqui, subiu, já está no Zap, ou já está no Instagram, etc. Porém, essa exposição, expor algo que você criou, expor a tua identidade, a tua expressão, isso também faz parte do mundo, né? E a gente perde, às vezes, muita coisa bacana, porque a gente não gravou, ou porque a gente não filmou, né? Ou seja, trabalhar com criação envolve muita calma, porque envolve tudo isso também. Mas aí também eu não vou expor lá essas crianças no YouTube, né, sem ter falado, primeiro, sem que eles saibam que eu estou expondo eles. Vou colocar e eles nem sabem. Pô, eles são os protagonistas. Eu não posso me apropriar da imagem do som deles. E segundo, que são crianças que têm responsáveis que respondem por eles. Então, é também a criação um espaço de negociação. Ok, fizemos música juntos, vamos fazer o que com isso? Né? Vamos guardar, vamos jogar fora, vamos ver só daqui a 5 anos, ou não, vamos lá na escola de música, registrar e lançar, né? Para ganhar, para, enfim, entrar numa outra dimensão, que é a dimensão do mercado, né? Enfim, gente, eu acho que hoje eu vim mais para confundir do que para esclarecer alguma coisa, mas é isso aí. Eu acho que a gente vai ter um dia bem bacana, assim, com grandes músicos, com grandes professores e com apresentações dos alunos também, que com certeza eu queria muito assistir, né? Mas já ouvi muito falar, e já vi também algumas coisas pelas mídias aí, né? Do grupo de flautas, da Camerata, vi fotos pelo menos. Cadê Daniel? Daniel está lá atrás. Né? E só vendo as fotos a gente já fica assim, cara, deve ser incrível. E eu acho que no ano passado também teve apresentações no Congresso. Enfim, acho que vai ser um dia muito bacana, né? E assim, a contribuição que eu dou hoje nessa mesa, Tiago, no improviso, é um pouco isso, é o que eu estou pensando, assim, é o que estou nesse momento mesmo. Esse vídeo, né, enfim, é muito recente, e também a minha fala é nesse sentido, né, de ser uma coisa rápida, de abrir algumas questões, sem querer resolver nada, de pontuar a questão da criação, a complexidade, a diversidade, que é trabalhar com criação. Nesse exemplo, por exemplo, que você mostrou, você teve algum papel você atuou de alguma forma? O vídeo mostrou tudo ou está editado? Está editado, né? Você teve alguma atuação, assim? Como que com a sua interferência nesse processo? Eu sei que cada caso é um caso, mas assim como a gente viu esse exemplo, achei muito legal. Eu não tive essa atuação. Até porque, assim, não foi preparada essa apresentação, eu não iria falar aqui, então eu não tive. Então, quando eu estava falando em relação à exposição, né, mais especificamente, eu penso em grande público, assim. Aqui é um evento que é acadêmico, né, um evento fechado, restrito, em que com certeza a gente não vejo assim outras intenções para além de reflexão, de uma amostra, né? Então, assim, é diferente. Isso, de modo algum, eu colocaria numa grande rede. Não foi... Acho que eu entendi de outra forma, mas pode falar. Do processo de composição deles, como eles se organizaram, da atuação em relação ao que eles estavam fazendo. Claro. É porque estava no tema. Não, Milena, eu não tive nenhuma interferência, a não ser a
cameraman ali, eu fui o cameraman, né? Eu percebi que naquele dia, quase todos os dias tem alguma coisa rolando, mas nesse dia em específico, eu percebi que ia rolar uma coisa interessante ali, que estava muito organizado. Então, antes daquele momento, eles já estavam tocando. Aí eu pensei, pô, cara, tá muito maneiro, eu vou gravar. Entendeu? Eu vou gravar e depois assistir com eles, eles assistiram. E hoje, na reunião de paz, eu pretendo mostrar, chegando a tempo lá. Mas eu não tive a menor interferência musicalmente, assim, especificamente musical, em qual instrumento, em qual ritmo, qual andamento, é cantar, não é cantar, quem vai, quem não vai. Nada. Foi uma coisa assim que eles se organizaram ali e aconteceu, né? Fizeram acontecer. João, eu achei maravilhoso, né, a maneira como você pensou, né, essa questão de retornar para eles, dar a ver a eles, né, essa relação, né, de força que tem quando eles pensam que aquilo se passa como se fosse uma corrente, né? Assim, é uma coisa que é involuntária, né? Quer dizer, não tem uma direção específica que você está conduzindo as coisas, mas sua presença ali, né? Quer dizer, o seu olhar esplendoroso, né? Nessa relação, que eu acho que é fundamental. Eu acho que esse olhar que o professor tem, essa importância, esse desarmar-se, né? Das forças, né? De direcionar, né, os conteúdos, enfim, de ter toda uma fórmula pronta, aí entra a criação. Eu acho que a criação precisa de liberdade. Então, é só você olhar para isso e dar a ver, apresentar para eles, né, como se faz, né, e eles sabem disso. Então, quer dizer, eu acho que o seu trabalho é fundamental, porque você teve esse time, esse tempo, esse distanciamento, né, essa forma de registro, que eu acho que é o grande movimento que se faz para educar, né? Quer dizer, eu vejo isso, minha filha, por exemplo, a Laura, eu deixo escaleta, deixo flauta, e ela pega e fica tocando escaleta, ou flauta e tudo. Aí chegou uma hora que ela estava tocando a Ode Alegria, né? Si, do, ré, do, si, lá, sol, 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 lá, sol, sol, lá. Eu falei, mas Laura, olha só, você está botando muito sol na música. A música é minha. Eu falei, a música não é sua, é minha. Por que você modificou? Foi. Então, eu achei assim que eu valorizei isso também. Então, quer dizer, é deixar as coisas fluindo, que eles se apropriam disso. Essa apropriação que eu acho maravilhosa, que o artista faz, né? E que isso tem que ser mostrado e participar dessa maneira sincera. Eu acho que é isso que eu queria falar. Eu quero te elogiar por essa forma que atravessou. E por que não apresentar? O mundo precisa disso, né? Eu acho que, por que não ficar só nas teses ou só nas posições? Não, apresentar, mostrar para eles que é bonito, né? Essa forma de dizer, né? Obrigado. Obrigado, Velasco, pelo depoimento, pelas palavras. Ainda que exista a tese de que o passarinho faz música, né? Ok, pode fazer música lá, mas, a meu ver, quem faz música é o homem, nesse sentido. E, assim, é isso, é uma forma de você... Acho que todo mundo se apropria da música, cara. Acho que a música, quem faz música é o homem, e o homem, a música... o John Black fala muito nisso, o ser musical, quão musical o homem... E, cara, a gente querendo ou não, a vida está aí, a cultura está aí, as pessoas vão se apropriar das músicas, se apropriar até imitando a música que toca na rádio, ou imitando... Cara, não tem muito, assim. Eu acho que o que a gente tem um lugar privilegiado, por a gente já ser especialista e estar mergulhado, estar até inteiramente dentro do universo musical, é poder disponibilizar esse universo de tantas músicas diferentes, e também o diálogo em torno, né, da música. E a criação, a meu ver, ela propicia esse diálogo. Uma música pronta, você pode dialogar, mas eu não sei até que ponto é diálogo ou uma análise de alguma música que já existe, que você não vai mexer. Agora, desde o momento que você pensa na perspectiva da criação, né, você abre diálogo. Por que sol? Por que ela está repetindo sol ali? Ela fala, é minha música. Eu falei, legal, é sua. Legal.
e a música inteira é inteiramente sua, ela inteira, do início ao fim, seria uma boa. Por que eu posso pegar essa música também? Eu quero agora lá, depois do sol, em vez de sol, lá, vou esticar, né? E aí a gente começa a conversar sobre música, né? A gente está dando notas mais longas, está repetindo, né? Naquele lugar onde você esperaria outras notas, pode ser uma segunda voz, né? Então, no momento em que a gente permite que o sujeito se aproprie, modificando, você abre também espaço para conversar sobre questões musicais. A música vai continuar lá, já passou 70 anos, domínio público, beleza, enfim, toda a história do Beethoven está garantida, ninguém vai tirar dele. Então, eu acho que é um pouco isso, a criação ela abre essas possibilidades de diálogo. Agora, é importante frisar que, assim, na realidade de muitas aulas de música, especialmente da educação pública, colegas do município, com 45 minutos, um encontro por semana, às vezes meia hora por semana, realmente é um herói, a pessoa que consegue, né, nessas condições, conseguir, né, fazer um trabalho dessa profundidade, enfim, apurado. Então, assim, vale reiterar que é uma luta permanente da gente, que melhores condições de trabalho é também você ter mais tempo, é você ter mais projetos, né? Porque precisa de tempo mesmo, precisa do tempo da digestão, do tempo que é o tempo de cada um, né? O tempo de cada um, de você se relacionar com aquele som, com aquela obra musical. Ainda mais das crianças, que elas estão em outro tempo, né? Então, é preciso muito amor, muita paciência, muito carinho, mas com certeza o retorno assim, é imensurável, assim, é de um valor incrível. Eu desejo um excelente encontro aí, que tenhamos muitos encontros criativos e, enfim, felizes aí na música, né? Para além dela. Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço. A gente que agradece demais a contribuição do professor João. Eu queria passar a palavra, então, agora para o professor Leonardo Maschio, para contar um pouquinho do trabalho desenvolvido aqui no campus. Obrigado, gente. Obrigado, Tiago. Primeiro, eu queria agradecer esse convite, essa oportunidade de dividir com vocês um pouco dessas experiências. Eu acabei de defender em agosto uma dissertação de mestrado sobre esse tema da composição de canções na sala de aula. No caso, está contextualizado esse trabalho com grupos do ensino médio, que eu trabalho aqui no campus Realengo, dando aula para o ensino médio. Então, na verdade, assim, pensando nessa apresentação e nessa conversa aqui com vocês, já muda um pouco, assim, já não é mais a dissertação, já não é o trabalho todo que foi feito, já são outros, assim, aspectos que eu comecei a extrair desses princípios, que, assim, só tentando falar rapidamente, assim, esse histórico, a minha relação com a composição é desde o meu início com um instrumento. No início, eu não sabia tocar nenhuma música, comecei a aprender com 16 anos, e aí eu inventava. Eu pegava um violão, um teclado que tinha à disposição, era de brinquedo, então eu ficava inventando umas músicas, ou tentava tirar umas vinhetinhas, coisas assim. E é muito engraçado ver que esse trabalho tem uma íntima relação com a minha relação com a música e como isso tudo começou, né? Essa ideia de você propor, né, e não necessariamente só imitar. Mas é uma relação dinâmica, né? A gente ouve, imita, inventa, cria, né? Isso tudo vai se reproduzindo, vai se repetindo. O título da dissertação ficou A Criação Coletiva de Canções nas Brechas do Currículo de Música na Educação Básica, uma estratégia de ocupação. Então, assim, eu tentei pegar um pouco dessas experiências, porque, assim, ao longo da minha trajetória, depois que eu comecei a trabalhar com educação, como eu já compunha desde o início, a coisa que eu me sentia mais familiarizado de trabalhar com os grupos era compor. E muito com a linguagem da canção, que era aquela questão mesmo do texto cantado, com a voz, algum instrumento acompanhando. E eu trabalhei no Centro Cultural Banco do Brasil também, no programa educativo, e lá a gente fazia oficinas com grupos diversos, tentando compor. Tinha uma hora, falei, vamos tentar desenvolver um trabalho que discuta a linguagem musical em si, e não só uma relação com as artes visuais ou com outros aspectos que tinham ali dentro daquele espaço do museu, né? Ao longo da minha trajetória em escola, eu sempre experimentei compor com os grupos. E sempre eram resultados que eu achava muito interessante, assim, com essa questão da palavra, da canção. Por que eu escolhi trabalhar com a canção, né? Aí você pode passar, por favor?
né? Porque eu senti que a referência de música, que muitas vezes os grupos tinham ali mais imediata, passava pela questão da canção. Até com os grupos do ensino médio, fazendo pesquisas com eles, né? Muitas vezes a referência que eles têm de música é uma música cantada. Claro que o instrumental está ali no arranjo, ou alguns até ouvem de alguma forma, mas assim, a maior parte da música que os alunos trazem, ou que no cotidiano deles, está no rádio deles, é uma música cantada. Inclusive, às vezes, a gente ouve umas pérolas assim. A música começou, está tocando uma introdução longa, às vezes propositalmente ali, um exemplo, para discutir alguma coisa, e fala, mas não começa a música? Mas a música já está tocando, né? Mas parece que enquanto não entrou a voz, não começou a música. Então, existe essa questão da relação que eu queria pensar da pessoa que não é da área de música necessariamente, mas que contato ali com a música e com a ideia de criar música numa linguagem, num formato, numa estrutura minimamente reconhecível, né? Claro que assim, quando a fala do João me contempla em vários aspectos, né? A criança, ela passa por outros processos ali, né? Ali naquela fruição e sons que emergem e se dissipam, tem essa outra dinâmica também. Mas ali, como eu trabalhava muitas vezes com crianças mais velhas, jovens, adultos, então as pessoas já tinham constituído um pouco mais essa referência de música, e eu queria aproveitar essa reserva, esse repertório que as pessoas já traziam com essa ideia. Então, por isso que entrou para a questão da canção. E quando eu vim trabalhar no CP2, né, a partir de 2014, eu comecei a perceber a dinâmica dessa ideia da criação com o currículo, né? Porque, ao mesmo tempo que os documentos escritos têm previsto lá a composição, trabalho de criação, aqui pelo menos o documento prevê isso, em outros lugares nem sempre, ou a gente que tinha que propor um trabalho, um currículo, né? A composição está lá, mas será que ela acontece mesmo? E quando ela acontece, né? E a criação não é necessariamente composição musical, né? A criação pode estar em várias atividades musicais de uma aula, como vários relatos que foram feitos aqui. Me interessava trabalhar a criação dentro da ideia de uma composição, né? Um formato ali possível, né? Então, por isso que eu usei essa provocação das brechas, porque como que na sala de aula me interessava pensar também na sala de aula, nas turmas regulares. Como é que esse trabalho de criação acontece com essas turmas? Não é um projeto extra classe, não é um grupo reduzido, são 30, 40 alunos ou 15, 20. Como é que essa criação acontece nesse contexto? Será que existe esse espaço para compor nesses grupos? E existe, e como isso acontece, né? Como é que isso se dá? Era o meu interesse. E a ideia da ocupação, eu usei como metáfora a ocupação dos estudantes recente no colégio, pensando na ideia de se apropriar de um espaço-tempo que é a aula, né? Aqueles 50 minutos ou 1h30, e como que a composição pode... Sim, às vezes a gente tem que tomar para si, né, aquele tempo para compor, que não necessariamente vai ter esse tempo, vista a demanda de um currículo, né, ou de, enfim, das construções pedagógicas que tem ali naquela experiência, né? Então, assim, pensando nessa questão, eu percebi que a composição desaguava e dialogava muito com a ideia do currículo. Então, por exemplo, o currículo eu não estou entendendo como documento escrito só, né? Mas uma dinâmica curricular que passa pela abordagem do professor, como que eu vou trabalhar aqueles assuntos, né? O documento escrito também, e questões do cotidiano escolar. O assunto que está sendo debatido naquele momento, coisas que são relevantes dentro do cotidiano ali da escola e fora, na vida dos alunos, na maneira como eles se relacionam com a música ou entre eles enquanto grupo humano, né? Então percebi que essas questões extramusicais, elas entravam. E como isso conversa com outras áreas de conhecimento, né? Então, dentro da pesquisa que eu desenvolvi, a gente tem referências na educação musical. Eu dialoguei muito com uma autora lá de Santa Catarina, Viviane Beineck, e ela tem um grupo de pesquisa lá que eles, na escola, documentam, né, trabalhos de criação como esse que o João mostrou, e eles, em geral, assim, procura-se fazer dentro do espaço da sala de aula, aula regular, mas muitas vezes são grupos específicos, laboratoriais, para se fazer um trabalho de composição. E no caso me interessava pensar lá na sala de aula, tendo que fazer chamada, sinal tocando, como é que a composição acontece ali naquele contexto, né? Sendo que não só, né, questões da área de educação também, do currículo, como eu falei, do cotidiano escolar, da área de processos criativos. Então, assim, eu acho que a composição, quando a gente pensa isso dentro da escola, ela dialoga com várias áreas de conhecimento. Então, é
interessante, e para mim é um momento de tentativa de aprofundamento, a dissertação foi caminhar nessa direção de fundamentar uma prática que já vinha acontecendo, né? E buscar outras interlocuções. Eu confesso que mesmo depois da dissertação tem muita coisa ainda para ver e para dialogar ainda, é um mundo, né, de possibilidades quando a gente mergulha por aí. Pode passar, por favor? Então, assim, aí pensando na criação em si, né, coisas que eu percebi que aconteciam nessa prática que eu estudei, né, eu percebi que existiam alguns caminhos de como as composições normalmente aconteciam. Então, às vezes, numa turma, poderia começar pela escolha do tema, ou um conceito, né, ou a letra, a melodia, às vezes a harmonia, menos a harmonia, quando a gente pensa em grupos de alunos que não necessariamente tocam instrumentos convencionais, né? Ou uma levada rítmica, né? Uma ideia rítmica, ou a escolha de um gênero musical, ou uma questão com relação à voz falada. Então, eu comecei a perceber que existiam muitos caminhos possíveis de como você poderia iniciar uma composição. Eu posso arranhar aqui uma melodia, ou posso escrever uma série de palavras e com essas palavras formar frases e depois tentar cantar essas frases. Então, pensando nessa estrutura da canção popular que me interessou, por essa razão de dialogar muito com os referenciais que os alunos tinham, eu percebi que existiam esses caminhos e que, na verdade, são dinâmicos, né? Como o João colocou. Às vezes começa por mas daqui a pouco um grupo começa a criar um acompanhamento, alguém que já sabe tocar, e quando não sabe tocar, mas às vezes cria uma levada, e a partir dessa levada é que eu vou cantar por cima aquele texto. Então, assim, as inter-relações ali são muitas, né, dentro disso. Pode passar? E aí é uma discussão também, pensando nessa questão do currículo de aprendizagem, né? Por exemplo, o que é aprendizagem dentro dessa prática, né? Então, a gente parte de uma estrutura que muitas vezes parte de objetivos e conteúdos, como, por exemplo, parâmetros do som, gêneros musicais, conceito de música, forma. E eu percebi que no trabalho que eu desenvolvi, a estrutura que me apoiou muito mais foi a ideia de experiências e conhecimentos, ou seja, na experiência de construir esse saber, de compor coletivamente, uma série de conhecimentos apareciam ali, e que não necessariamente estavam dentro dessa camada mais técnica musical, ou de conteúdos tradicionalmente musicais, mas que isso conversava com outras superfícies que se sobreponham ali, por exemplo, música e significado de identidade que aquela música que o grupo que está compondo tem, né? Questões de gênero e etnicidade que aqui no nosso cotidiano escolar surgem muito e muitas vezes eram tematizadas nas letras, naquilo que era criado, né? A questão de ser autor, da autoria do material que está sendo proposto, porque a gente discutia a relação com a paródia, né? E às vezes os alunos entendiam a paródia como uma criação igual a uma composição completa, né? Então, como é que a gente mostra essa diferença, assim, né? Porque às vezes a paródia já parte, quer dizer, ela já parte de um outro lugar, né? E mostrar que não, você pode criar o material também, o sonoro, o inicial, o original ali, né? Original com todas as aspas, né? Como o João falou. Aproveitando toda essa referência que a gente já traz, né? A ideia de autonomia, de poder decidir os rumos, o grupo de alguma forma dialoga e decide para onde vai. Criar como possibilidade para além da música, né? Ou seja, a pessoa participando de uma proposta criativa com música, ela perceber que ela pode usar esse senso de criação para outras áreas de conhecimento que não só a música, né? Então, essa possibilidade de diálogo também é interessante. Então, assim, questões que surgiram dentro dessa prática, pensando assim, sobretudo na ideia de compor com turmas na aula, né? Na aula regular ali, né? Então, por exemplo, a gente divide em pequenos grupos e cria. Isso é uma possibilidade, né? Ou a gente trabalha com o grande grupo. O que eu percebi nessa relação dinâmica é que isso também vai impactar que papel o professor vai desempenhar naquela prática pedagógica, né? Porque quando você faz, como nesse caso que o João narrou, por exemplo, né? Era uma situação em que ele interviu praticamente, assim, ele está ali com a câmera já é um nível de intervenção, mas praticamente foi uma coisa que as crianças estavam ali fruindo naquele momento, elaborando, né? Na prática, e que tinha um movimento bem livre, né? Existem outras práticas e, no meu caso, eu me coloquei na criação junto com os alunos. É uma estrutura meio de ateliê, assim, né? Da canção. Vamos tentar... porque eu achei interessante pensar na ideia de que juntos
a gente também pode compor, né? Porque, às vezes, é interessante que os alunos possam ter a oportunidade de passar por vários desses processos, tanto compondo eles sozinhos, o que vem ali, quanto compor junto, porque é interessante também pensar assim, o professor, como é que ele se coloca ali? Ele tem uma experiência musical, ele tem uma vivência dentro daquela linguagem. Então, o que ele pode, com o olhar dele, ajudar ali na questão de solucionar problemas que vão surgindo no processo criativo? Porque é igual, sei lá, se eu fosse num ateliê para trabalhar com escultura, o cara me largasse ali com material para produzir uma escultura, sei lá, cara, o que eu ia fazer? Eu ia conseguir produzir bastante coisa, mas às vezes um olhar ali, uma pergunta, uma questão que está acompanhando aquela criação pode te despertar e deflagrar outros processos. Então, aparentemente, é interessante que o professor nunca intervenha, né? Ou nunca participe, deixe sempre livre, que é super válido, é muito importante, mas eu comecei a entender que era interessante também o professor estar junto, assim, o compor junto. Porque entre os estudantes também vão ter alunos que têm um nível de experiência com a música mais aprofundado, outros que têm uma relação diferente. E se a gente pensar na sala de aula, a gente tem vários perfis de relação com a música, né? Que está ali também, que a gente poderia dizer, tem alunos que a gente vê que assim, adoram tocar. Nem todos os alunos gostam de tocar. Tem alunos que, de repente, a curtição deles é, por exemplo, dançar, se movimentar com o som. Outros gostam de pesquisar curiosidades sobre como é que os sons são formados, a parte acústica dos instrumentos. Outros são pesquisadores de cultura, se interessam em relacionar a música, a canção, com o contexto cultural, com discussão de outros assuntos a partir da música. Então tem uma diversidade tão grande de perfis que os estudantes mesmo já representam nas suas relações, e é interessante pensar que a gente pode oferecer um espaço em que vai estar aberto para eles se relacionarem de maneiras diversas, que é um grande desafio, na verdade, para o professor, principalmente se tratando de turmas muito grandes, né? Então, mas eu já tive a experiência de, mesmo com turmas de 30, 40 alunos, compor todo mundo junto e sai. Dá para sair. E também fazer em pequenos grupos. Cada escolha dessa vai gerar, assim, tem coisas bacanas e coisas que são limitações de cada formato. Mas é interessante perceber que a gente pode experimentar esses formatos, né? E que vai gerar atuações diferentes do professor, né? Tem também a questão dos fluxos de participação, porque assim, às vezes tem um grupo lá de 15 alunos. Aí tem 3 que, de repente, não estão diretamente ali atuando na proposta, mas estão observando o que está acontecendo. Estão vendo o outro que deu a ideia. Às vezes, aquele que está observando e não deu a ideia, ele vai lá e pergunta, mas isso aí não ficou bom. E aí está todo mundo ali criando e fala, mas então dá uma ideia você. Mas isso aí não ficou bom, então propõe alguma coisa. Então, de alguma forma, a observação, os alunos que estão aparentemente dispersivos, e que isso às vezes é visto como um problema, o que a gente percebe é que na criação, o cara que já tem experiência, que compõe, que tem tem os fluxos, tem um momento que vem a ideia toda e flui, tem uma hora que você fica ali um tempão e não sai. Então essa dinâmica, ainda mais num grupo, ela vem bastante, né? A forma como eles se relacionam entre eles também, né? Então é perceber que esses fluxos acontecem. Por exemplo, tem uma situação de uma aluna que ela participava, eu senti que ela participava pouco das aulas, durante 1, 2 aulas. Na terceira aula, teve um momento que eles estavam discutindo um assunto que para ela era muito caro. E ela entrou e teve uma intervenção essencial para a música se deflagrar depois e para a forma que ela tomou no final. Então, assim, ela observou, estava vendo aquilo e teve um momento que ela, aquele fluxo aconteceu, ela foi, fez a cambalhota dela e saiu, e outro foi, sabe? Então tem uma dinâmica muito interessante, assim, para ser mais observada, né, nessa dinâmica, né? E que às vezes a ideia de compor, arranjar, ensaiar, acontece simultaneamente também. Não é uma coisa linear. Primeiro vamos compor, depois a gente até tenta, porque a gente tem um cronograma, né, semestral com o ensino médio aqui no colégio, né, a gente trabalha com um grupo por um semestre que na verdade não é 6 meses, é menos, né? É um tempo bastante curto e desafiador. Então, assim, às vezes a gente começa a compor a música, mas tem um menino que toca baixo. E ele pega o baixo e começa a, de repente, criar uma linha ali. E às vezes o caminho que a letra estava indo muda por conta do baixo que ele fez. Então, assim, as coisas elas vão tomando outra forma, muitas vezes ali. Então tá aberto, acho que essa postura aberta do professor é muito importante, assim, de disponibilizar os materiais que tem, né? Disponibilizar aquele espaço e perceber essa dinâmica, né? Que é o que eu chamo ali, quer dizer, que o Silvio Galo, como uma referência, coloca como pedagogia do risco, que é isso, você vai compor, você nunca sabe o que vai acontecer.
você tem uma ideia, assim, mas você não sabe exatamente, será que a gente vai chegar em algum lugar? Tem vários momentos que os grupos ficam, caramba, mas isso aqui não vai sair disso. A gente não vai dar, gente. A gente não consegue. Muitas vezes tem essa ideia também, né? Então, lidar com esse risco ali é muito importante também, né? E não partir de um repertório pronto, né, que hierarquiza os saberes, como assim, para eu compor, eu preciso saber muito música. E isso é uma representação que a gente vê, alguns estudos que eu vi sobre a opinião dos professores sobre compor na escola, muitos colocavam assim, não, para eu compor na escola eu preciso saber bastante de harmonia, preciso dominar também vários instrumentos. Quer dizer, para aquela pessoa, ela tem uma representação do que é compor. Para outro, fala assim, se eu bater palma e começar a cantar aqui, eu já estou compondo. Então, percebe que isso é uma discussão que vai desembocar, que eu vou falar ali, na formação de professores, né? E na nossa própria formação que nós tivemos. E na nossa própria relação com a composição. Será que todos nós, por sermos professores de música ou músicos, compomos? E compomos de que maneiras, né? De que formas diferentes, né? Então, eu queria... Por exemplo, às vezes tem professores que têm uma visão de que a música é uma obra. Então, não tem como compor numa aula de 1h30, porque uma música demora 3 meses para ser composta. Então, se a pessoa tem essa visão da composição, quer dizer, aí às vezes é usado como argumento para que não aconteça na sala de aula a composição. Não dá tempo. Então, assim, são questões para a gente discutir, para pensar, será que tipo que não dá, né? E a gente usa notação para compor? Na minha experiência, não, por exemplo. Não apareceu em nenhum momento a necessidade de escrever. Se surgisse, ok, mas não surgiu. É um dado também para poder pensar. E o som esteve presente enquanto cria, porque eu já vi propostas de composição, por exemplo, que era com a partitura e só modificando as bolinhas. Enquanto que a gente compondo está conectado com o som ali, né? As escolhas sonoras também, né? Como eu falei, né? Eu acho que esse caminho da composição, ele aponta para uma grande discussão sobre a formação de professores, né? Por exemplo, a criação musical está presente, de que maneiras, né? Conhecer. Como que nós compomos, né? Com o que aparece? O que o João falou é verdade. É um desafio você registrar esse material. Desde 2005 que eu trabalho com isso e pouquíssimo eu tinha registrado. Eu comecei a gravar os trabalhos dos alunos em 2014, quando eu vim trabalhar aqui. E aí você leva o seu equipamento, mas é difícil porque você tem que dar conta da gravação, registrar, filmar. Eu com criança já tentei colar a câmera na barriga, na testa, para ir... Porque eu estou ali junto compondo também. Então eu não estou de fora só olhando. Então isso é complicado, assim, é um desafio para a gente mesmo, né? Então, como é que é a relação dos docentes com a criação musical? Acho que eu já falei algumas coisas, né, sobre isso, né? A questão, e são linhas de trabalho também que você pode assumir. A minha pesquisa acabou indo mais para a discussão da abordagem docente. Mas você pode ir por um caminho, por exemplo, de documentar as produções dos alunos, né? Possibilidades de criação, conhecer o discurso, né? O que os alunos dizem sobre aquilo que eles compõem, ou os professores dizem, né? E como é que a gente avalia uma composição? Existe possibilidade de avaliação e como é que se discute isso, né? E quais são essas problemáticas de compor, de ocupar o espaço da aula, tomar de assalto ali o espaço para compor com relação ao currículo? Será que a gente sente que está compondo, a gente está tomando tempo do currículo e não está dando tempo de outras coisas? Mas e as outras coisas que a gente faz e que não dá tempo de compor, né? Então isso é interessante pensar sobre isso, né? É um trabalho contínuo ou pontual? Compõe uma vez e nunca mais? Como é que ao longo das séries, né, ou das vários segmentos, a gente tem regularmente trabalhos com composição, né? A gente vai trabalhar com uma turma específica ou em projetos extra-classe? Ou com turmas regulares? Como é que a gente trabalha essa dinâmica, né? Pode passar, por favor? Aí, para terminar, eu queria ler para vocês só um depoimento de uma aluna que entrou na dissertação, que dialogava com a questão das ocupações, né? Para além de discutir algumas questões polêmicas sobre isso, pensando na ocupação, a metáfora de que os alunos podem pautar aquilo que eles desejam expressar, o que eles podem pautar, o que a escola pode significar e o que a programação da escola pode se tornar na medida que a intervenção que eles têm, o protagonismo deles se desloca, né? Então ela disse o seguinte: a ocupação foi um movimento que os alunos criaram para mostrar a força que o aluno tem dentro da escola e a força que o aluno tem na capacidade de criar ideias para manter a escola.
E a questão de termos a liberdade de compor uma música e não reproduzir algo já inventado, estamos tendo a oportunidade de expressar o que a gente quer dizer na música, expressar como a gente quer o ritmo da música. Então as duas coisas tratam sobre liberdade de escolha, principalmente do lado dos alunos, que dentro de uma escola não é muito visto esse lado de liberdade, né? Normalmente a gente só existe, a gente só ouve o que tem que fazer e reproduz aquilo que já existe. Uma regra que já existe, então a gente está manipulando as regras da escola para poder adaptar a nossa realidade. E também estamos tentando criar músicas novas de acordo com aquilo que a gente quer expressar. Então acho que essa é a relação entre a liberdade de composição dentro da escola e a ocupação que aconteceu no colégio. Pensando essa ideia do compor, né? Porque a gente, às vezes, eu brinco com eles, provoca assim, mas para que fazer mais uma música? Já não existem tantas? Por exemplo, quero fazer uma música sobre amor, professor. Mas vai fazer mais uma, cara. Já não existem tantos. Olha quantos o Roberto Carlos já fez. Olha quantos. Quer dizer, essa questão, por que continuamos tendo que fazer músicas? Por que essa necessidade inédita de dizer alguma coisa que não tenha sido dito ou que tenha sido dito e queremos dizer de uma forma particular? Acho que era isso que eu queria dividir com vocês. Obrigado por esse espaço, gente. Valeu. Essa questão da canção, a letra é um elemento extremamente forte, né? Enfim, né? A palavra cantada é muito diferente da palavra falada, né? Tem até algumas enfim, tradições afro-brasileiras e tal que vão atribuir um poder, enfim, uma capacidade de nos mover, né? Até mágica, né? Até fora da realidade, né? Mas num plano até mais mundano, enfim, tem a questão toda de movimentar as emoções e tal, né? Por outro lado, assim, é engraçado porque assim, eu não trabalho dessa maneira, mas também trabalho muito com canções, mas eu sempre tento provocar os meus alunos dizendo assim, peraí, né? Isso daqui não é uma aula de letra, isso aqui é uma aula de música, né? Então, e o som, né? E a questão do som, como é que isso é trabalhado, né? De que maneira a gente consegue, enfim, transmitir um significado não só a partir do que a gente está falando, mas a partir da questão propriamente sonora, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Isso é super interessante, porque justamente quando os alunos vão por esse caminho de querer fazer paródia, às vezes não fica evidente justamente a questão do som. Por isso que eu falei, não, paródia não vale. Às vezes coloca algumas regras assim. E às vezes eles têm essa necessidade, né, de imediato, às vezes quando não sabe por caminho tomar, pegar uma melodia. E é como se não tivesse essa percepção de que você pode fazer também aquele som, aquele material, né? Então tem uma questão, refletindo sobre a questão do som, que é a própria palavra, ela já te dá um certo som, né? Uma forma de falar uma palavra, e quando a gente pensa lá nos conteúdos, os parâmetros do som, né? Uma coisa que dá sentido a isso, ao meu ver, é a expressividade artística que você vai ter na forma de falar uma palavra. Eu quero cantar chorei, como nessa música ali. Como é que você vai cantar esse chorei? O que você quer expressar com isso? Então, como que eu vou fazer o som dessa palavra já é uma questão. E outra coisa é que ambientação sonora a gente vai usar, né? Então, a questão do som passa por essa escolha também dos instrumentos que a gente vai usar, como a gente vai construir isso. E quando a gente pensa nesse como a gente vai cantar, isso é muito legal, porque às vezes os alunos começam, sei lá, por um texto, né? Era meio-dia quando você saiu pela porta. Aí eu pergunto assim, e aí, como é que a gente vai cantar isso? Sei lá, tem milhões de maneiras, né? Aí, às vezes, os alunos nem sempre ficam à vontade logo de cantar de um jeito, né? Mas a gente vai tentando, vai experimentando, às vezes eu dou um exemplo. Ah, era meio-dia quando você chegou, você saiu pela porta. Meio assim, sem ter métrica, sem ter muita preocupação, para ver que é só falar a palavra, né? Já está um som rolando ali, né? Aí, às vezes, lá um baixinho canta ali baixinho no canto. Era meio-dia quando você saiu pela porta. Peraí. Como é que é? Aí eu vou com o microfone imaginário. Canta aí. E aí é um papel interessante do professor, que é o seguinte, às vezes o aluno canta aquele trecho, por exemplo, era meio-dia quando você saiu pela porta. Pode cantar às vezes meio assim. Aí a gente vamos pegar essa melodia que ele fez, vocês ouviram? Aí a pessoa canta de novo. Ele fala, vamos tentar todo mundo junto cantar essa ideia que a pessoa deu. E quando a gente canta junto, é como se a gente fizesse uma analogia com um desenho. Você tem ali o risco, né?
E aí você vai fazendo vários traços, vai dando esse contorno, vai fortalecendo esse contorno melódico, né? Claro que aí o ouvido, a gente que é professor, não precisa se isentar. Nosso ouvido, às vezes, encaixa. E muitas vezes os alunos te corrigem. Eu pego, então é assim, né? Era meio-dia quando, sei lá, eu escutei assim. Aí ele fala, não, professor, não é assim, não é. Pela porta. Pela porta. Aí ele, não, é assim. E a gente fica no embate, eu tentando entender o que eles cantaram, que às vezes eu não entendo. E os outros colegas entenderam melhor. E eu fico tentando, como é que eu não sobreponho a melodia deles, uma que eu ouvi e que está, sei lá, mais tecnicamente encaixada. E isso às vezes é difícil. Mas a gente não precisa, porque a gente tem um domínio, de repente, da linguagem ali, também se isentar de fazer isso e experimentar junto com eles. E é legal, gente, porque o que eu vejo da experiência é que se a ideia eles não quiserem, não vai adiante. Então eu posso dar a ideia que eu quiser, cara. Você fala, não, professor, isso aí não ficou bom, não. Eu falo, então beleza, tá bom. Então isso é muito legal quando acontece isso, porque mostra que eles estão, apesar de ser um processo coletivo que tem a intervenção do professor, tomando escolhas sobre o som, tomando essas escolhas sobre como que aquilo vai soar. Né? Então eu acho que é importante na criação essa conexão com o som. Né? Aí nesse ponto acho que é legal essa... Primeiro que eu achei muito legal conhecer mais sobre como você, a sua metodologia, como você vê as coisas e tal, como você trabalha na escola, porque assim, já conheci um pouco, né, por causa dos meus amigos e tudo mais, mas foi muito legal, assim, eu achei maravilhoso o jeito que você trabalha. E também eu queria falar uma coisa que é o que acontece. Eu, claro, sou do técnico, né? Então, tenho uma relação muito forte com a música, eu gosto de cantar e tal, mas eu tenho uma relação especialmente muito difícil com composição, porque eu escrevo poesia, mas como eu gosto de cantar músicas muito melódicas, às vezes eu não consigo fazer escrever uma coisa e eu canto ali, fica muito falado, né? Justamente eu fico, não, isso aqui não ficou bom, eu sou muito insegura, eu falo, não, eu sou muito aquela coisa crítica, e tal, eu falo, não, isso aqui tá ruim, tá? Nunca me agrada, assim, então por isso até que eu achei muito interessante, sim. Eu vou participar a sua oficina, que eu vou participar a segunda, né? E para tentar me abrir e tal, porque é um caminho, assim, tem, claro, porque com um currículo muito corrido e tal, às vezes não tem muito tempo, né, de tentar ficar brincando ali com uma composição nova, tem que, tirar as músicas, tem que fazer as coisas, as provas e tudo mais. Mas aí eu achei um espaço bem interessante para tentar isso e, enfim, tentar sempre aprimorar. Laura, muito legal, obrigado por você ter visto dessa forma, né? Porque isso, gente, é um desafio mesmo, assim, porque, por exemplo, eu quando componho sozinho, ou antes de ter esse tipo de experiência com os alunos ou com grupos, eu compunha sozinho também, assim, neurótico, você fica neurótico ali, não tá bom, não sei o quê, nunca acha que tá bom, e nunca termina a música, porque você nunca fecha aquilo ali, tem músicas que saem rápido, outras demoram um tempão. E foi interessante que quando eu comecei a tentar compor coletivamente, eu tive que me desprender de vários preconceitos que eu mesmo tinha. Há um tipo de melodia, esse tipo eu não uso na minha composição. A gente tem escolhas assim, isso aqui é um caminho. E aí eu vejo as músicas que saem junto com os alunos, eu acho um barato. Eu falei assim, cara, eu jamais faria essa música sozinho. Como de repente eles sozinhos também não fariam. Então realmente, aquela coletividade ali é que torna possível aquele tipo de música existir. E aí uma coisa que eu fui aprendendo, né, é que assim, você tem que permitir fazer os sons. Não se preocupar tanto com eles, assim. Você vai fazer uma, vai fazer outra, assim, solta, propõe aquilo ali. E às vezes a gente fica preso em alguns padrões que a gente internaliza que são boas músicas, boas canções. E eu acho que essa elaboração, esse bom ou ruim, que é uma questão de julgamento e que vale um outro debate, não é isso? E isso para os alunos às vezes rola muito, a pessoa não ficou bom não gostei. E às vezes não gostou da voz da pessoa cantando, não é que não gostou da música, ou tem alguma coisa ali que incomodou. Então, mas o que é que incomodou? Por que não está bom? Então esse exercício de poder ouvir gravado também, que é super difícil gravar, e eu converso com eles, para o músico profissional, gravar é difícil, a gente grava, não gosta, e quer regravar. Então acho que é legal essa ideia de se abrir, né, para essa possibilidade e não ficar com esse crivo que já impossibilita a coisa, porque o exercício de fazer, ele vai te mostrando caminhos, né? Você fez uma vez, fez outra, e esse fazer vai te abrindo para mais possibilidades. E é muito legal, porque às vezes os referenciais que os alunos trazem são diferentes do que eu ouço, do que eu iria compor sozinho.
Então a gente tem que tentar aprender, e a música como compositor me alimenta absolutamente, assim. É muito bacana isso. Legal, espero que você se incentive a compor mais. Já ouvi você com as suas poesias maravilhosas e o pessoal pode conhecer as músicas também. Tenho curiosidade de saber se você investigou, porque lá no teu trabalho também eu acho que desconstruir esse muro que tem entre, né, público e a música, né, principalmente música de consumo, né, e a gente tem o senso comum, aquela coisa de música é dom, então o cara tem dom para música. De repente você chega e desconstrói isso, né, e mostra que todo ser pode ser musical, os recursos que tem, né, e fazer música com os recursos que tem se desenvolver através disso. Você chegou a investigar se eles, como é que é a percepção deles com a música que eles escutam depois desse processo de começar a compor? Se te ocorreu pensar uma coisa assim, porque eu acho que isso pode ser um processo interessante também, né? Primeiro que é uma coisa distante, eu só escuto música, eu sou só um receptor de música. De repente experimento fazer música, será que isso gera também alguma experimentação diferente na audição, né? De como eu sinto um espectador de música a partir dessa experiência que eu vivo? É muito legal essa pergunta, porque é como se você pudesse ver a música por dentro, né? Nos bastidores. Eu via ela nascer, vi um quadro branco, primeira palavra que surgiu, como é que surge, e isso pode mudar de fato a percepção. Realmente, Daniel, não teve como eu fazer uma investigação assim, detida. Isso assim, são outras pesquisas, né? Para ver assim, como é que para cada um mudou. O que eu sei que, assim, por exemplo, um dos alunos agora é de vocês, do técnico. O Leonan acabou indo ele acabou repetido, mas depois ele mudou para o curso técnico. Ele estava começando a compor, ele participou dessa proposta e, agora ele está até no técnico, assim, ele está compondo, volta e meia me mostra. Então percebo assim, alguns alunos passam a compor mais, eu vejo. Ou que já até tocam, mas não tinham feito composições ainda, né? Mas eu acho que assim, a ideia é um pouco essa mesmo, assim, participar de uma experiência por dentro ali e passar a ver a música de uma outra maneira, porque você já viu como é por dentro. Depois que a gente olha, é aquela história que fala, né, que você aprende muito mais sobre gatos, pegando o gato pelo rabo do que lendo sobre gatos. Então, assim, você participou, viveu uma composição ali, né? Então, seria interessante um desdobramento, uma pesquisa como essa, assim. O que eu sei são pontualmente, assim, alunos que vêm e me mostram e que sentem que podem produzir, alguns alunos que se tornam até músicos, assim, que é uma experiência que deflagra. Teve um menino que vinha, não tocava ainda nenhum instrumento, começou a tocar baixo e hoje ele virou baixista, estava em outro projeto, tocando na banda, ele participou, ele criou todas as linhas de baixo da música. E tem isso, né? A composição ela acaba abrindo espaço para dialogar com o arranjo. Às vezes ele não vai compor ali na letra exatamente com a melodia, porque na hora que essa dinâmica se dá, às vezes os grupos se juntam todo mundo, uma hora divide, coisa mais dinâmica mesmo, né? Então tem tantas possibilidades, seria interessante investigar mais especificamente isso, assim, né? Ver o quanto acontece ou não. Apesar de que eu não tenho tanta essa expectativa de que mude totalmente a relação com a música. São apostas, né? É um caminho possível ali de uma experiência que produza insights. Acho que a ideia é essa, é um ponto de partida, né? Beleza, gente. Então, agradecer mais uma vez a professora Leonardo, o professor João, que não está mais aqui, né, já está lá para a sua reunião. E a gente prossegue agora com umas apresentações musicais.